Muito bem. É sempre uma alegria muito grande. É sempre uma alegria muito grande estarmos aqui, reunidos, para falarmos do Evangelho de Jesus. Mais ainda sobre essa presença em nossas vidas, que é o Cristo. Em todos os momentos da nossa caminhada, da nossa jornada, muitas circunstâncias, parece que a nossa mente nos distancia, nos traz um apagão mental em que, em muitas circunstâncias, nós apenas vamos relembrar ou nos dirigir a Ele numa condição especial. E nessa noite, nós estaremos falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 25, buscai e achareis. E aí nós vamos, de alguma maneira, tentar compreender o que, nesse capítulo, tão especificamente, que nas duas primeiras edições do Evangelho, Kardec trazia esse contexto dentro do capítulo 28, como uma orientação. E na sua terceira edição, ele inseriu dentro da ordem capitular. Tanto que é um capítulo que não tem orientações dos Espíritos. Ele não traz aquele trecho final, como todos os demais capítulos, né? Orientação dos Espíritos, quando nós vamos trazer essa compreensão mais ampliada, onde sempre ele nos remete não somente aos comentários específicos trazidos dentro dos inícios de cada capítulo, mas principalmente na reflexão que nos move na nossa consciência. E esse capítulo, vamos dizer assim, ele traz uma ordem, ele traz uma reflexão diante de algumas situações em que nós vamos nos ver perante ela. E nesse contexto, nesse nosso diálogo, eu não caracterizo como uma palestra, mas é um encontro para que nós possamos refletir, de conversa, de essa ordem. Esse capítulo está distribuído em 3 momentos. O primeiro dele, ele diz assim: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. No segundo momento, ele traz aqui: observai os pássaros no céu. E o terceiro momento, ele diz o seguinte: não vos afadigueis pela posse do ouro. Então, esse é o contexto que envolve esse capítulo dos menores que nós temos. E esse momento da nossa reflexão, nós vamos recorrer a alguns aspectos que estão contidos no Livro dos Espíritos, na sua pergunta 674 e 679, sobre a lei do trabalho, que é a terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 3º. E no capítulo 5, sobre a lei de conservação, na sua pergunta 711. E para nós fecharmos o entendimento desse momento, dessa noite, nós vamos fazer uma reflexão sobre um capítulo desse livro, Caminho, Verdade e Vida, no seu capítulo 58, Ganhar. Então, para nós iniciarmos o nosso momento dessa noite, eu gostaria de poder trazer para todos um questionamento. Qual a analogia
ou qual é o entendimento que nós possamos ter, buscando principalmente o buscai e achareis. O que nós podemos entender? O que vem na nossa mente essa frase, ou esse apelo, ou essa intimação, ou essa afirmação? O que isso representa para cada um de nós? Podem dizer. Os outros aqui do lado responderam tudo. Só falta aqui, ó, nós. Vamos conversar, porque isso não tem o refrão que diz quem canta os males espanta? Então, quem conversa, o frio também espanta. Aí aquece a alma. Então, o que isso representa para nós na mensagem do Cristo? Esse buscar e achareis. E é nesse contexto que nós vamos começar a desenvolver esse nosso raciocínio. O ajuda-te a ti mesmo, para nós podermos entrar no contexto da proposta. Nós vamos fazer durante esses 40, 50 minutos um diálogo sobre esse capítulo mais especificamente e o que ele tem a ver conosco. Porque na proposta de hoje, o olhar os pássaros do céu, se nós formos olhar e nós vamos ver, é como se nos convocasse a estar em contemplação. E não é bem assim. Então nós vamos ver que ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É uma convocação de estímulo à inatividade ou é uma ação que irá corresponder em resposta das nossas intenções? Como que nós podemos entender isso? Pode opinar. O diálogo aqui é aberto. É importantíssimo que tenhamos que possamos explicar. Porque, assim, o que é estocar? Porque nem uma parte disso. Sim. Ajuda depende muito da nossa iniciativa também, de buscar. Exatamente. Alguém mais? Já está conversando, a gente começou a conversar, já está fazendo calor, já tem gente que já tirou a blusa, já vai esquentando a alma. E é mais ou menos isso que a nossa irmã nos disse. Esse é o caminho. Quando diz que ajuda-te, que o céu te ajudará, nós vamos compreender que nós somos resultado das nossas escolhas. Nós somos as nossas escolhas. Então, nesse contexto, a correspondência disso que nos convoca é exatamente está relacionado com o retorno às ações das nossas intenções. Então, essa ação na qual nós nos movemos em nos ajudarmos, como nós lemos nesse capítulo, muito especificamente sobre esse item, que nós precisamos compreender que tudo aquilo que nós passamos, existe uma causa. Foi Deus que quis, nós estamos cumprindo porque Deus quis assim, nós estamos sendo reféns de um Deus punitivo. Então, quando essa ação do Cristo, que está no Evangelho de Mateus e Marcos, ele coloca que nós precisamos compreender que as nossas ações são reflexos do que nós também estamos passando. Ah, mas eu não escolhi isso aí. Tudo bem. Você não escolheu. Talvez não agora. Talvez não nesse momento. Ah, mas eu estou passando por essa dificuldade toda por conta disso. Então, compreender a ação que nós podemos e precisamos nos mover, e ajuda-te que o céu te ajudará, começa no desejar.
na ação do que eu busco. Eu quero, mas precisa também ter um movimento que é saber desejar. E essa ação do saber desejar que vai construir e vai consolidar tudo isso que nos dará o merecimento. Eu desejo, mas eu não faço nada para mudar as atitudes nas quais eu vou ter o merecimento de que tudo isso chegue até mim. Eu fico nas intenções, não, eu vou mudar, eu preciso mudar, mas eu não faço, não tomo atitudes e decisões que vão frear aquilo que ainda no meu campo me traz os desconfortos, as dores, as mazelas e por aí vai. Então, pedir, buscar, receber, quando aqui fala que Jesus disse isso, é como se você estivesse diante de uma porta. E essa porta, como nós vamos ver, que a porta chama-se o Cristo. Nesse contexto em que nós estamos percebendo, em que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, esse desejar é preciso transpor a si mesmo. É preciso nos direcionar numa intenção que nós vamos estar diante dessa porta, na qual ela só aguarda a nossa vontade. O desejo, ele é o primeiro passo. A vontade de querer mudar começa a se consolidar. Então, esse caminho à verdade, à vida, em que ele coloca é essa porta do acolhimento. Bateis e abri-se-vos. Buscai e achareis. Então, essa diferença entre desejo e vontade, o desejo é só aquele processo, eu desejo. Eu desejo tanto que hoje não faça tanta chuva, eu desejo, nós ficamos apenas numa intenção que ela não está dentro de um contexto quantificada, consolidada. E que, por vezes, se nós não fizermos o nosso movimento de intenção, não se materializa. A vontade, ela expõe aquilo que está em nós, movendo a ação, a energia, a intenção num campo muito maior. E para que nós possamos compreender isso, quando nós vamos olhar na segunda parte desse capítulo, em que na mensagem do Evangelho diz, observai os pássaros do céu. Eu tenho desejo. Eu desejo que isso possa acontecer. Cruzo os braços, porque se pedir, obtereis. Batei, é o que se vos dá. Eu bato. Eu fico no desejo, eu fico na intenção, eu fico na expectativa. Como se alguma coisa tivesse que acontecer ao meu encontro. E eu não me movo nesse sentido. E ainda tem um outro lado, ainda mais crítico. Quando esse trecho, observai os pássaros do céu, nós vamos fazer um parêntese. Ele é um convite para a contemplação, para a acomodação, a gente fica esperando que as coisas aconteçam, ou ele, nesse contexto todo, peraí que alguma coisa aconteceu aqui. Nesse contexto todo em que nós nos colocamos, aonde está a ação imediata que eu preciso buscar? Será que isso é contrário à lei do progresso e da conservação? Estarmos num estado de contemplação, observando os pássaros do céu? Nesse trecho nós vamos compreender que
as palavras de Jesus traziam sempre, não era só um lado figurado, trazia também um contexto dentro da composição da época, o cotidiano das pessoas. Nesse mesmo capítulo, nesse mesmo trecho, ele diz lá: olhai os lírios dos campos, que depois serão lançados ao fogo. Por quê? Porque nessa região não havia árvores, não havia lenha. Quando os lírios secavam, eles eram colhidos para servirem de combustível. Gravetos, capim. Então ele tinha toda a beleza, mas ao mesmo tempo trazia, após esse processo, o que era real da sua necessidade, na sua contribuição. E quando a gente vê que esse processo de olhar os pássaros do céu, nós vamos compreender que é muito mais do que apenas um estado de contemplação ou de que nós precisamos apenas esperar acontecer. Então, nós vemos que no Livro dos Espíritos, no seu terceiro livro, na terceira parte, onde fala sobre a lei de progresso, sobre a lei de conservação, a ação que está ali, através desses 2 capítulos, nos remonta ao seguinte raciocínio. A lei de progresso é necessária para a nossa ação. O trabalho, a ação, é necessário para a nossa intelectualização, para o nosso aprimoramento, para o nosso desenvolvimento. Tanto que Kardec questiona se há uma imposição à lei do trabalho. E aí ele vai um pouco mais à frente em que ele questiona o seguinte: aquele que já provém dos recursos precisa trabalhar? E aí nós vamos ver que, novamente, o que os espíritos ali trazem na concepção dessas respostas, o trabalho é que nos move no sentido maior. A questão é, qual é o peso que eu dou em tudo isso? Eu trabalho dentro de um contexto do meu aprimoramento, da minha subsistência, ou para que eu possa amealhar os tesouros que as traças e a ferrugem vão comer. E aí é onde entra esse aspecto, para que diante das nossas ações nós possamos compreender que esse caminho é um caminho interior, mas também é um caminho da nossa vida de relação. Qual é o peso que eu dou? Porque na grande maioria de todos nós, como dissemos lá no começo, quanto da nossa memória, ou quanto do nosso dia, ou quanto daquilo que nós fazemos, nós conseguimos literalmente viver esse Evangelho. Quanto do nosso dia nós estamos realmente alinhados com o propósito do Evangelho do Cristo? Quanto das nossas ações, de toda essa nossa jornada, nossa caminhada, nós estamos alinhados nesse contexto em que o Evangelho é o nosso norteador? Depois de mais de 2000 anos, ainda temos a dificuldade, não é só de compreender. Ler, entender, nós conseguimos decifrar ali os contextos que estão inseridos, mas traduzir para o nosso âmago, para as nossas ações, para o nosso dia, aquilo que o Evangelho nos coloca. E é por isso que Jesus falava pelas parábolas, nos seus ensinamentos. Primeiro porque havia na parte da grande massa da população um fator que era ignorar o conhecimento, a leitura.
o acesso à informação. Então Jesus tinha que usar das rotinas de todos eles, do dia a dia, de todos os seus momentos, para contextualizar aquilo que ele queria mover no nossa ação. E quanto nós contextualizamos isso hoje? 32% da população mundial é cristã. Quanto nós vivenciamos isso? O quanto nós conseguimos trazer para o nosso momento, nessas ações interiores, a reflexão desses propósitos. Temos que viver a nossa vida cotidiana, material, pois estamos encarnados, é necessário nossa subsistência. A questão é o peso da balança que eu dou para tudo isso aqui. Para que nós possamos compreender em que essas ações, elas vão literalmente nos conduzir para um caminho ou para o outro. O que muda é como eu coloco a minha vontade, a minha intenção. E aí, esse aspecto é que nós vamos ver que no Livro dos Espíritos, sobre a lei de conservação, em que tudo é necessário para que nós possamos multiplicar, fazer com que esse processo, que é mútuo, em que nós nos encontramos, como Emmanuel diz lá no capítulo 1 do livro Pensamento e Vida, que é intitulado Espelho da Alma, se não me engano, ele diz o seguinte: nós vivemos um emaranhado de entrelaces dos nossos mentes, dos nossos corações, das nossas intenções, dos nossos pensamentos. Então nós fazemos parte dessa malha em que toda a humanidade terrestre está, nesse contexto, unida nesse emaranhado. As nossas ações, os nossos sentimentos, eles geram frequências, intenções, ondas mentais que vão encontrar afinidades. Digamos que eu estou aqui e penso na cor vinho, ou bordô. Todas aquelas consciências e mentes e sentimentos que estão alinhados com essa frequência estarão em sintonia comigo. Então, a ação de conservação, essa ação que nós podemos compreender, ela é muito mais do que apenas trabalhar nessa subsistência. Existe um propósito maior. Existe uma ação maior nas quais todos nós estamos inseridos. E aí nós vamos ver que a nossa missão, ela se define em 3 missões. A nossa missão pessoal, para o nosso desenvolvimento, aquilo que diz respeito a cada um de nós, do nosso processo evolutivo, do nosso aprimoramento moral, da nossa elevação intelectual, que é a nossa trajetória como seres, como espíritos mortais. E nesse contexto em que nós vivemos, essa é uma regra, é uma lei imutável. Somos espíritos. E nesse processo, independente da crença religiosa de cada um, se acredita ou não acredita, se para mim tudo isso acaba quando morre, isso não muda o fato do depois. Não muda essa trajetória. Não muda essa bagagem que nós carregamos. Que vamos, literalmente, à medida que vamos elevando as nossas consciências, vamos deixando de lado aquilo que não precisa. Vai tornando leve, vai tornando mais suave. E no segundo processo desse nosso progresso, dessa nossa missão, diz respeito aonde eu reencarno, no núcleo familiar. Então a minha segunda missão é o núcleo familiar.
que estão relacionados conosco, podem ser processos de reparação, mas antes de qualquer coisa, é o contexto necessário, é onde, para mim, é necessário em que ali inserido eu possa superar todas as minhas necessidades, o aprendizado, o alinhamento moral, o aprender a amar, aprender a perdoar. Mas eu tenho uma irmã difícil, que o meu pai não me entende, que a minha mãe implica demais, e que podem ser reflexos de outras relações anteriores, mas muito mais importante é saber que aquele núcleo familiar na qual nós fomos inseridos, houve um planejamento. Não foi aleatório. Foi aonde nós realmente pudéssemos estar inseridos, que nos permitisse, nessa encarnação, a superação, o crescimento, o desenvolvimento, o nosso progresso, para alcançar maturidade espiritual e maturidade moral. Então vejamos que muito mais do que qualquer outra coisa, a família que nos acolhe tem também uma missão mútua conosco. Não foram escolhidos ao acaso. Sempre a gente escolhe uma pessoa para ser coadjuvante, né? Qual que é o seu nome? Cícero. Então nós reencarnamos e Cícero, a família de Cícero é onde eu reencarno. Nesse contexto, o que em outros momentos, em outros aspectos, na nossa vida de relação, Cícero tem alguma representação com as minhas encarnações anteriores, nesse momento, essa reencarnação é aproveitar essa oportunidade em que, sendo acolhido na família de Cícero, eu tenho para me conter, compreender as minhas tendências, as minhas inclinações. E o que nelas eu vou trabalhar no meu processo de progressão. E a terceira missão nas quais nós estamos inseridos é a coletividade. E aí nós vamos entender o que Emmanuel traz na introdução do livro Pensamento e Vida, nesse primeiro capítulo, em que esse espelho reflete o que cada um de nós possui. E que cada um de nós, quando nossas preces, quando as nossas vibrações, nós elevamos em pensamento numa reunião como essa, numa abertura, as preces são conduzidas ao alto como uma coluna de luz e vão alcançar todos aqueles que passam e necessitam de amparo. Quando eu oro pela família, quando eu oro pelos amigos, quando eu oro de uma forma desprendida, não é só a família, Cícero e a família. Existe toda uma ação em volta. Por isso o Evangelho no Lar tem a sua representatividade. E nós vamos ver que no livro Os Mensageiros, onde tem o contexto que exemplifica lá sobre o Evangelho, qual é o reflexo que isso reverbera em todos os vizinhos, o bairro, a cidade. Então veja que essa lei do progresso, ela está muito mais inserida nas minhas decisões, naquilo que eu vou me direcionando, porque é necessária. E aí nós vamos ver que tudo isso são alertas. Esse capítulo especificamente, ele é um alerta para as nossas escolhas, para tudo aquilo que nós nos colocamos, as nossas ações nas escolhas do desprendimento, de renovação, de observar e viver essas orientações quanto às leis divinas do progresso, do trabalho e da evolução. E aí, nesse contexto, a providência que não nos abandona, a fé, a confiança e a esperança na construção ou na reconstrução moral ou espiritual. Então, quando lá nós vamos ver que buscar e achareis,
é exatamente estabelecer em nós a fé, a confiança, a fé na vida futura, porque nada que nesse momento é eterno. Mesmo que nós estejamos passando por dificuldades, isso não significa que é definitivo. As dificuldades que nós nos colocamos e passamos por elas são momentâneas. E é por isso que Jesus coloca: não acumuleis esses tesouros. Faça o que é necessário para o seu dia a dia, na sua subsistência, sem essa ambição que nos desvia, que nos atrofia, em que a nossa sensibilidade, muitas vezes, é colocada em prova. Mas eu priorizo, como se tudo aqui fosse o essencial. É o necessário, mas não é o essencial. A vida física é necessária. A nossa subsistência é necessária. Mas nós precisamos compreender que é transitória. Esse aqui, que nos serve, esse acessório, o corpo físico, ele tem prazo de validade. Ele só não tem um código de barras, não tem aquela chancela que vem lá, né? E a gente não vem com o livrinho, né, para nos mostrar. Mas todo esse contexto que nós vivemos e vamos vivenciando, nós vamos perceber que as nossas escolhas decidem esse caminhar. É por isso que nesse capítulo, Olhai os pássaros do céu, nós vamos compreender que essa jornada que nós temos é construída por nós. Mas alguém disse: Mauro, mas não tem um processo reencarnatório, não tem um planejamento reencarnatório, já não está definido? Perfeito. Foi moldado com a forma e a necessidade que eu tenho para aqui estar. Eu não me lembro de ter colocado que ia ter 1,92 m, 140 kg. Eu digo com toda certeza. Mas, tudo bem, a gente aceita e continua. Se nós pensarmos que tudo já está definido, então eu não preciso fazer nada. Eu espero que aconteça. Então, se está tudo definido e Deus sabe o que eu preciso, só que a coisa não funciona assim. Nós precisamos agir. Nós precisamos o buscar e acharás. Movermos em direção a essa porta, que é o Cristo, é que nos conduz num caminho profundo. Eu me lembro que lá em casa, na fazenda, tinha um quadro. As pessoas que têm mais ou menos a minha faixa etária, não vou dizer, né, que é 65 anos, mas tinha um quadro na sala antigo que parecia mais um desenho do que uma pintura, que mostrava um caminho dividido em duas partes. Aí mostrava lá um caminho largo, né, cheio de vantagens, né, cheio de muita gente caminhando. Aí tinha umas barraquinhas, tinha umas coisas assim, tal, que as pessoas iam se movendo porque era um caminho liso. Não tinha pedra, não tinha nada, né? Uma mata verde em volta, só que o final era um abismo. E o outro caminho, isso tudo nesse quadro, era um quadro grande, assim. E aquilo me chamava a atenção, que era um quadro que mexe com a gente, né? E aí tinha um outro caminho, que era um caminho estreito, numa mata muito fechada, cheio de pedras, espinhos e tudo mais. E você via que a gente sentada, né, suja, ali sentada nesse caminho e tal, e que às vezes alguns caminhando com dificuldade, apoiados em bengalas, mas ao final desse caminho
tinha uma luz enorme, ao contrário do outro, que era um abismo completamente nublado. E esse tinha uma luz. E ao longo dessa luz tinha lá no final tinha uma árvore muito florida, dourada, que tinha a sua representação. Então esses caminhos que nós escolhemos, eles não estão definidos. Nós trazemos o que é necessário para esse processo da nossa caminhada. Como nós vamos, através dessa anamnese, desse planejamento encarnatório, como nós vamos nos conduzir, é que muda o processo. Tanto que no Evangelho, um dos trechos diz o seguinte: Deus já nos basta com tudo o que precisamos, das suas leis, através da nossa consciência. E o segundo, que são as nossas intenções e as nossas tendências, nas quais nós podemos compreender e mudar. Então nós já temos tudo que chega até nós de uma forma clara, precisa. E Deus realmente sabe o que cada um precisa. Mas Ele não nos abandona. Ele nos permite experimentar. Ele nos permite experienciar aquilo que precisa, porque através, como diz Emmanuel, a dor, ela precisa ser compreendida, porque é a mola que nos impulsiona. A dor é que nos incomoda. Não quero mais sentir. Quando nós vemos que muitos dos espíritos que estão passando no plano espiritual por situações de extrema dor, nos seus flagelos mentais, o que move eles a permitirem serem socorridos é exatamente quererem alívio dos seus sofrimentos, das suas dores. Então vamos perceber que nessa jornada nada está ao acaso. E ao contemplar os pássaros do céu significa que nós devemos estar atentos ao que nós fazemos agora. Como nós nos colocamos. Nos preocupemos sim com tudo aquilo que esteja à nossa volta, mas qual é o peso que eu coloco, sem perdermos a nossa maturidade espiritual, aquilo que vai nos conduzir, que vai nos colocar. E nesse trecho do capítulo ainda tem um aspecto que diz o seguinte: aonde está em nós esse tesouro? Ao encarnarmos, nós também trazemos conosco esse propósito de trabalhar, de buscar, de compreender, de amadurecer, de expurgar sentimentos e ressentimentos e tudo aquilo que em nós ainda é necessário. Se nesse momento eu estou muito mais atento a esses tesouros materiais, ou eu estou buscando os meus tesouros espirituais? Fortalecer em mim aquilo que ainda me ressente. Ao encontrar um amigo, ainda tenho dificuldade de aceitar seus comportamentos, porque em mim também ainda está uma trave. Em aceitar aquilo que está acontecendo do outro lado do mundo, como se eu não tivesse nenhuma responsabilidade também. Mais de 75 guerras no mundo estão acontecendo nesse momento, e muitas delas são cristãs, em nome de Deus. E aí é onde nós ficamos, nesse caminhar, nesse propósito, em que nós vamos nos perdendo. Então, nesse contexto que está Jesus, que traz essa mensagem, o sentido da vida, dos valores,
da fraternidade, do compartilhar ajuda mútua, desprovido de qualquer intenção. Aí é a alegoria que ele traz, a análise de que os pássaros do céu contemplam, vivem, saboreiam a vida, mas não trazem o peso da matéria sobre eles. Não trazem o peso do ter que fazer para que nós possamos nos desprender. Aí nós vamos ver aonde esses tesouros estão acumulados. Aonde eu estou colocando realmente o peso da minha vida. Aonde eu estou colocando o sentido da vida nesse momento. Eu estou contemplando a vida que é para ser vivida, para ser aprimorada, ou eu estou totalmente voltado para que, não, depois eu vou cuidar disso. Depois eu vou ver isso. Então, aonde está, onde eu trago o meu coração, é que vai nos mostrar nesses aspectos. É onde começam os nossos desvios. É por isso que nesse terceiro ponto desse capítulo, não afadigueis pela posse do ouro. Como se tudo isso fosse mais importante. Afadigar é nos cansarmos, como se nada mais importante nessa vida tivesse sentido a não ser tudo isso. E aí nós vamos ver que esses desvios morais, nós precisamos compreender, sermos mais suaves com a vida. Temos os pesos, temos os desafios, temos todos os tormentos, sim. Mas temos também a boa nova do Cristo. Através do Evangelho, que nos mostra que a fé, a confiança na vida futura, que tudo é momentâneo, que essa vida não é a nossa vida definitiva. E ela não se acaba aqui. E que nós temos oportunidades para que tudo possa se recompor. E aí nós vamos ver que nós ficamos tão prisioneiros das condições materiais que parece que a gente não quer se desprender de nada. Alguém aqui já viu velório com caminhão de mudança? Não. Já viu caixão com gaveta? Então nós não carregamos nada. Os nossos tesouros estão aonde o nosso coração está. E para nós encerrarmos a nossa reflexão, eu quero ler apenas esse capítulo do livro, Caminho, Verdade e Vida, que é o capítulo 58, que é intitulado Ganhar. E ele começa assim, exatamente alinhado com o Evangelho de Marcos, que é a mensagem de hoje. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder sua alma. E aí Emmanuel, ele começa com a seguinte reflexão. As criaturas terrestres, de modo geral, ainda não aprenderam a ganhar. Entretanto, o espírito humano permanece no planeta em busca de alguma coisa. É indispensável alcançar valores de aperfeiçoamento para a vida eterna. Não fala nada da agora, fala no contínuo, no que é infinito, como nós. Recomendou Jesus aos seus tutelados, procurassem, insistissem. Significa isso que o homem se demora na terra para ganhar a luta enobrecedora de valores consistentes, espirituais, nobres para o espírito. Toda perturbação nesse sentido provém da mente viciada das almas em desvio. Não é o ter que é ruim, é como a
a gente age. Nunca houve nem haverá a proibição nesse sentido. O homem está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada. Nesse falso conceito, subverte a ordem nas oportunidades de cada dia. Se Deus concede bastante saúde física, costuma usá-la na aquisição da doença destruidora. Se conseguem amealhar possibilidades financeiras, tenta assambarcar os interesses alheios. Olha os nossos desvios. O Mestre Divino não recomendou que a alma humana deva movimentar-se despida de objetivos e aspirações de ganho. Salientou apenas que o homem necessita conhecer o que procura, que espécie de lucros almeja, a que fins se propõe em sua atividade terrestre. Se teus desejos repousam nas aquisições fictícias, relativamente a situações passageiras ou a patrimônios fadados ao apodrecimento, renova enquanto é tempo a visão espiritual, porque de nada vale ganhar o mundo que te não pertence e perdereis a ti mesmo indefinitivamente para a vida imortal. Portanto, o observar os pássaros do céu é estarmos leves nessa jornada, conscientes das nossas escolhas e tudo aquilo que nós aqui nos propomos a fazer. E antes de encerrar, eu gostaria de sortear esse livro. Quem faz aniversário esse mês? Mês de julho? Ninguém? Junho? Quem fez mês de junho? Quem? Fez? Então pronto. Livro para nossa irmã, que possa trazer, nesse contexto, mais conhecimento, esclarecimento em todos os seus caminhos. Então, meus amigos, essa é a mensagem de hoje. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e inspire-nos a observar os passos dos céus, mas também colocar aqui dentro os verdadeiros valores, com leveza, com suavidade, com amor e profundidade. Muita paz a todos, que Jesus os abençoe.